Há histórias na Bíblia que atravessam o tempo, não apenas pelo que aconteceu, mas pelo que revelam sobre a humanidade. Histórias de criação, de escolas, de queda, e tudo começou em Gênesis. Sombras da Bíblia, onde termina o impossível, a fé começa. Antes dos reis, antes das guerras, antes das civilizações, antes do próprio tempo ser contado, existia apenas o vazio. Nenhuma luz, nenhum som, nenhuma vida. E então tudo come. Mas junto da criação também nasceram o orgulho, a violência e a corrupção humana. Esta é a história do início de tudo, a origem do mundo, segundo Gênesis. A criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia descreve um mundo sem forma, vazio, coberto por escuridão. A primeira ordem ecoou através da existência. Haja luz. E a luz surgiu. O caos começou a dar lugar à criação. Os céus foram separados, as águas recuaram, a terra apareceu, plantas cresceram, as estrelas passaram a iluminar os céus. O sol governaria o dia, a lua dominaria a noite. Os mares se encheram de vida. Criaturas passaram a caminhar sobre a terra. E então veio a humanidade. O Éden. Segundo Gênesis, o primeiro homem foi formado do pó da terra. Seu nome era Adão. Depois, Eva foi criada e ambos viveriam no jardim do Éden, um lugar descrito como perfeito, sem dor, sem sofrimento, sem morte. Ali, a humanidade caminhava em harmonia com Deus, mas havia uma condição, uma única proibição. No centro do jardim existia uma árvore, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e eles não deveriam comer de seu fruto. A queda. Mas então a serpente apareceu, astuta, silenciosa. Ela questionou as palavras de Deus, plantou dúvida, e pouco a pouco o desejo venceu a obediência. Eva comeu do fruto, Adão também. E naquele momento, algo mudou. O pecado entrou no mundo, o medo apareceu, a vergonha nasceu. Aquilo que era perfeito foi quebrado. E pela primeira vez, a humanidade conheceu a separação. Depois da desobediência, Adão e Eva foram expulsos do jardim. O Éden ficou para trás. Agora existiam dor, trabalho, sofrimento e mortalidade. A humanidade havia deixado o paraíso, e a história humana seguiria marcada pelas consequências daquela escolha. O primeiro. Assassinato. Com o passar do tempo, Adão e Eva tiveram filhos. 2 deles ficaram conhecidos para sempre: Caim e Abel. Abel era pastor, Caim trabalhava na terra. Ambos ofereceram sacrifícios, mas o de Abel agradou mais, e o coração de Caim começou a ser consumido pela inveja. Até que a violência apareceu pela primeira vez na humanidade. No campo, Caim matou o próprio irmão, o primeiro assassinato da história bíblica. E mais uma vez, o pecado se espalhava. As gerações passaram, civilizações cresceram, mas junto delas cresceu também a maldade. A violência se espalhou pela terra. O orgulho dominava os homens. E segundo o relato bíblico, a corrupção humana havia alcançado níveis extremos. E uma decisão seria tomada. O dilúvio.
A chuva não parava. Os rios transbordaram. As águas cobriram cidades, campos e montanhas. Tudo desaparecia sob o dilúvio dentro da arca. Noé, sua família e os animais aguardavam, enquanto do lado de fora o antigo mundo desaparecia. Depois de muito tempo, as águas começaram a baixar e lentamente a terra reapareceu. Quando Noé saiu da arca, o mundo havia mudado. E então surgiu um sinal. Um arco no céu. O arco-íris, símbolo da aliança feita após o dilúvio. Um recomeço para a humanidade, mas mesmo depois de tudo, o coração humano continuaria enfrentando os mesmos conflitos. A Torre de Babel. Com o tempo, os povos voltaram a crescer. Cidades surgiram novamente. A humanidade decidiu construir algo grandioso. Uma torre tão alta que alcançaria os céus, a Torre de Babel. Mas por trás da construção, existia algo mais. Orgulho, desejo de poder, desejo de exaltação. E mais uma vez, o orgulho humano teria consequências. Segundo Gênesis, as línguas foram confundidas. Os povos deixaram de se entender e a humanidade se espalhou pela terra. As histórias de Gênesis não falam apenas sobre o começo do mundo. Elas falam sobre o próprio ser humano, sobre escolhas, sobre orgulho, sobre medo, sobre esperança. Desde o Éden até Babel, a humanidade buscava significado, e talvez seja por isso que essas histórias continuam atravessando séculos. Porque mesmo em um mundo tão diferente, as perguntas continuam as mesmas. Quem somos? Por que falhamos? E existe um caminho de volta depois da queda. Mas a história não terminaria ali. Depois do caos, um homem seria chamado para iniciar algo novo. Seu nome era Abraão, e sua jornada mudaria a história para sempre. Sombras da Bíblia, onde termina o impossível, a fé começa. Inscreva-se para continuar acompanhando a jornada através das histórias que atravessaram milênios.